E, finalmente, as possibilidades de construindo resiliência, ou seja, a capacidade de reagir a impactos fortes, às vezes catastróficos, e voltar à condição original, sem grandes mudanças, né, no funcionamento daquele sistema, que seja ecossistema, que seja sistemas políticos, que seja um sistema econômico, uma cultura humana. Esse processo deve, forçosamente, nessa época, nesse momento da nossa história, iniciar pela questão da construção da biodiversidade, da reconstrução dessa biodiversidade, do seu fortalecimento, né, e da sua melhoria e, obviamente, a sua conservação e preservação, que são conceitos diferentes, mas não vou entrar no mérito agora. Em relação à biosfera, o que fizemos com o planeta? Qual é o nosso papel nesse contexto? Quais são os nossos valores, né? O que é importante para a gente? Qual é o papel da universidade nesse tripé, né? Na biodiversidade, na biotecnologia, em biocombustíveis? E na CISAX, um grande papo do desenvolvimento, onde tem, né, várias dimensões desse desenvolvimento sustentado, ele fala justamente desse tripé, a biodiversidade, a biotecnologia, biocombustíveis. E, diga-se de passagem, o Cerrado, nós estamos numa área de transição, né, um bioma entre Cerrado e Mata Atlântica, aqui em Dourados, na região limítrofe. O Cerrado tem 70% das plantas do Cerrado têm propriedades farmacêuticas, né, fitoterápicas, e é fantástico. Uma universidade bem equipada pode desenvolver trabalhos fantásticos e devolver à sociedade muito mais do que está sendo gasto, né, própria estrutura universitária. Se ela tiver realmente uma boa estrutura, se ela tiver uma boa visão daquilo que é possível e daquilo que é o potencial da nossa região, que é fantástico. Uma questão importante em termos planetários, em termos global, é o que foi apontado por Joan Robinson, uma economista, principalmente nos anos 80, 90, que para ela a grande questão é que a economia de todo o país é essencialmente nacionalista, limitada nos limites nacionais. Mas os recursos naturais não respeitam barreiras nacionais. Esse é o problema posto, esse é o problema que gera conflito de toda natureza, econômicos, políticos, e de fato dão em questões bélicas. As grandes guerras foram basicamente em relação a esses conflitos para esses recursos, né, e para estourar realmente os limites da exploração desses recursos, que não existiam em nível das nações que estavam se antagonizando. Limites também, nós temos uma confrontação de dois limites principais que não podem ser ultrapassados: a insustentabilidade dos padrões de produção e consumo, além da capacidade de reposição da biosfera. Nós estamos consumindo mais de 2 planetas todo ano, estamos aumentando essa desproporcionalidade, e as mudanças climáticas, que já são reconhecidamente crises climáticas, essas crises que realmente nos trazem grandes desafios, mas que podemos vencer em nível local, em nível regional, e, obviamente, com enormes esforços e grandes transformações políticas, econômicas e culturais, do ponto de vista também mundial. Aqui temos uma visão do que é possível fazer, baseado em basicamente 4 eixos principais, dentro de uma visão sistêmica de valores éticos e de uma educação ambiental, para levar o quê? A uma vida plena, né? Eu não vou adentrar em muito detalhe no diagrama, porque essas slides vão ficar com vocês, mas basicamente uma visão de desenvolvimento mais equilibrado, melhor aproveitamento dos recursos naturais, uma população educada ambientalmente e o desenvolvimento da solidariedade humana com o controle social dos recursos, aquele famoso controle social que nós falamos já nas aulas anteriores. Então, tudo isso vai levar, vai percolar a uma vida plena, né? Finalizando, que um gestor ambiental, quais são as questões que os gestores ambientais enfrentam? Eles enfrentam toda essa diversidade,
toda essa diferenciação de área de conhecimento, né? Um projeto socioambiental parte de conceitos que reúnem enquadramento mundial, umas tendências observadas, políticas públicas, definições dos grandes processos em cursos, os megaprocessos, né, na biosfera e nas relações entre países. A partir desses conceitos, então, um gestor ambiental define a problemática, investiga as demandas, as causas, os impactos, vê as tipologias desses impactos, trabalha em nível de bacia hidrográfica, entendendo, né, as formações, o fluxo de energia, matéria naquela bacia, utiliza instrumento de gestão, né, através de visão de estudo de caso, planejamento, diagnóstico, prognóstico, modelos, legislação, setores que nós olhamos, os 3 setores, e chega a um procedimento metodológico, usando vários instrumentos, adoptando esses procedimentos, para atuar na educação ambiental, realmente, lato sensu, educação ambiental da sociedade. Não estamos falando de escolas, de colégios ou até de universidade, estamos falando do conjunto da sociedade para a construção de uma cidadania mais plena, uma visão crítica e uma transformação social na direção, realmente, de uma inclusão social e de um bem-estar e de uma qualidade de vida como proposta pela Organização Mundial da Saúde. Dessa forma, um trabalho dessa natureza, que trabalha com um ciclo contínuo de melhoria contínua dos processos, através de vários métodos, pode se tornar um modelo a ser multiplicado, estabelecer novos padrões de políticas públicas. O que se quer fazer, essencialmente, na gestão, é efetivar políticas públicas que tenham realmente significado, que tenha visão de futuro, que seja coisas de caráter estruturante, que realmente crie condições, não só para o diálogo, mas também para a legislação e para efetivamente implantar medidas corretivas e medidas também de visão a longo prazo que possam estruturar uma cidade, um ambiente natural, um ambiente de produção rural e efetivar essas ligações de uma forma mais harmônica, né? Basicamente, isso que eu queria trazer agora ao seu conhecimento, nessa segunda aula, que trata justamente entre da relação, aliás, entre a academia, o governo e a sociedade organizada ou o terceiro setor. Faltaria, obviamente, também o empresariado, que é o setor produtivo, que nós vamos ver um pouco mais para frente. Eu simplifiquei nesses 3 atores para iniciar esse conjunto de pensamentos que devem levar, então, a certos procedimentos, e vamos analisar isso através de estudo de caso posteriormente. Muito obrigado pela atenção e espero que tenha sido relativamente claro e que esses conceitos tenham reforçado a sua visão da realidade da sociedade, desse nosso momento histórico e da grande responsabilidade que temos como cidadãos e como gestores ambientais. Muito obrigado.